termos de massa vão ser introduzidos ali no meio dos termos e pode gerar consciência desse tipo. Você está fazendo isso agora, né? Na verdade já terminei, agora só estou anotando. Então o que eu encontro são as seguintes estruturas. Observe que o termo de potencial, ou seja, de massa, que existe nesse lagrangiano, eu não explicitei ele na forma da decomposição de Stuckelberg, porque no limite que a gente está considerando, onde ambos tendem a zero, de modo que a razão E sobre N é definido por uma constante, esse termo aqui, que é o termo de potencial, ele também tende a zero. Porque vai ser proporcional só a E. Então ele vai ser a zero. Vai cair a zero. Então esse termo não dá nenhuma contribuição no limite. Então, o termo de massa dizer assim, ali a gente está querendo simetria. Aquele termo que foi a zero? Também? Ele vai a zero. Se você pegar essa definição, essa decomposição, é fácil de ver o seguinte, porque a maior potência em m ao quadrado que vai existir aqui vai vir desses dois, do produto cruzado ou o quadrado desses termos aqui. Só que lá você tem um m ao quadrado. Então quando vier o m ao quadrado, você vai cancelar sempre. Vai cancelar sempre. Então o que o Luiz está dizendo é que aquele termo de massa, o M2 W star, quando você coloca a decomposição de Stuckelberg e toma o limite de E tendendo a zero e N tendendo a zero, ele desaparece completamente. Não sobra nada, porque não sobra nada que está do tipo E sobre N. Até então é isso que eu contei. Se às vezes as contas, se você encontrar alguma coisa, você me notifica. Não, mas é isso mesmo, tá certo. E o interessante que eu estou notando é o seguinte, que mesmo no mecanismo de massa, por massa topológica ou mecanismo de Higgs, esse termo aqui ele é inocente. Ele não tem nenhuma. Inocente no sentido de apresentar divergência naquele limite que a gente está considerando. Porque se a gente olhar bem, nesse limite que a gente está considerando, o termo cinético não tem problema nenhum. Você tem uma constante e aqui também. Esse termo vai a zero. Todavia, o termo de polo, aqui tem uma divergência. Porque mesmo que eu deseje escrever de acordo com aquele critério ali, então, essa aqui assim, vai ter um sobre caindo aqui, vai levar a infinito aquele termo. E isso daqui é o termo crítico. Então, até então, eu vejo isso daí o seguinte: apesar desse termo aqui ser necessário para corrigir fator geomagnético e, de acordo com o Young, corrigir a renormalização da teoria, esse termo, de acordo com essa simetria de Stuckelberg, nesse limite que a gente está considerando para altas energias, ele apresenta uma divergência, que a gente não conseguiu cancelar ela agrupando com os outros demais termos. Então, basicamente, o que eu tinha entendido na minha missão aqui era apontar alguns problemas que o spin 1 carregado massivo poderia ter. E a solução deles, ainda não, por exemplo, esses aqui a gente não sabe, né? A gente sabe, na verdade, eu afirmei de uma forma muito geral, né? A gente sabe, na verdade, que esse modelo abeliano, agora vai me classificar, né? Esse modelo abeliano, pelo menos assim, o que eu estou vendo, né, de acordo com as aulas do professor Lael, é que é necessário uma estrutura não abeliana para lidar com essas questões. Ô Luiz, uma pergunta: se você não tivesse introduzido o termo de dipolo, ficasse só ali, não ia ter divergência. Você não teria diferença. Esse termo aonde é que você vê um cutoff? O cutoff é sobre M. O M sobre E, né? Mas tá. Quer dizer, esse termo aí, quando o E tende a zero e o M tende a zero, essa razão sobrevive. Então, ele vai ficar uma constante, esse aqui fica constante, esse aqui vai para zero, mas isso aqui... O problema está exatamente nesse. Mesmo se fosse M sobre S, que vai para baixo, isso aqui fica. Eu estou meio confuso. Pode falar. Eu estou entendendo. Também estou confuso ainda. Fez a decomposição de Stuckelberg.
Daí você botou o campo Φ lá, vamos dizer, na corrente sanguínea da Lagrangiana. Então tá aqui o campo Φ. Redefinir os campos. Daí a primeira pergunta, pegando a primeira termo ali, o cinético que está bonito, é bonito. Tá. O que o campo Φ está fazendo aí? O que ele está querendo com ele aí? O que ele está querendo dizer? O Φ? O Φ. Ele se acoplou aos outros setores, né? E tipo assim, eu não sei se cabe essa análise aí, mas eu sempre estava imaginando que, tipo, geralmente quando a gente tem aquele modelo de Goldstone, né, a divergência do campo, ele se acopla, né, ao modo de Goldstone. E como esse fator está ali do lado do setor de, vamos dizer, setor de massa, isso daí, pelo menos assim, a minha ingênua visão, pelo menos sugere algo desse tipo. A minha visão, tipo, não significa muito, mas está mostrando que talvez insinue alguma coisa nesse sentido, que seja o campo que vai carregar a informação da massa. Não estou entendendo, talvez o português. Provas suficientes para bater o pé, né? Eu não entendi, talvez eu tenha um português aqui. Vou pensar uma coisa aqui. Eu acho que é melhor a gente certamente. Eu retomo a aula na semana que vem, a partir do que você preparou, e a gente começa a discussão. Mas eu acho que já está bom, minha parte. Muito obrigado. Eu queria te agradecer aí, a gentileza. Ótimo, a tua paciência aí. Você tem que fazer, tem que ser guerreiro desde o início, aproveitar que tem a gente na plateia que tem muita pergunta, porque isso aí vai te dando musculatura. Não, ele está querendo aprender. Claro, nada aqui é para pegadinha, para derrubar ninguém. Olha só, eu queria chamar a atenção de umas coisas, que é o que a gente vai levantar na aula que vem. Observe o seguinte, Dória, esse termo aqui é E sobre M. Isso aqui está fazendo o acoplamento de quem? Da parte longitudinal do campo do escalar de Stuckelberg com o fóton. Então aqui está o escalar de Stuckelberg acoplado quadraticamente com o fóton. Isso aqui faz papel de uma constante de acoplamento. Só que uma constante de acoplamento com dimensão de massa a -2. A dimensão de massa negativa. Então, acoplamentos com dimensão de massa negativa seriam acoplamentos não renormalizáveis. De fato, a gente sabe, né? Que olha só, esse campo aqui, o campo de Stuckelberg, escalar, quando o Luiz decompôs, ó, isso aqui tem dimensão canônica 1. Esse cara tem dimensão canônica 1. Como isso aqui é massa, e isso aqui tem dimensão de massa, isso cancela. Então, esse cara também tem que ter dimensão canônica 1. Então, esse φ é um campo com dimensão canônica 1. Então, ó, 1, 2, 4, 6. Dimensão 6. Massa menos 2. Esse termo todo tem dimensão 4, como o lagrangiano tem que ter. Mas aparece uma constante. Esses acoplamentos aqui, se você observar os acoplamentos que tem E sobre M, esse é um acoplamento. Claro, sempre que tiver o M do denominador, eu tenho um acoplamento com dimensão inversa de massa, que são típicos de acoplamentos não renormalizados. Ó. Não renormalizado, esse aqui também. Ó. Acopla o escalar com o V. Aqui, ó, aqui é o V transverso. Fica derive menos derive mi. Então, a parte transversa do V se acopla com o escalar de Stuckelberg, com F' através de um acoplamento não renormalizável também. E esses termos aqui vão a zero, realmente. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse termo aqui é M, esse termo aqui, ó, E sobre M. Ó, isso aqui tem dimensão 1, 2, 3, né? Esse aqui deve estar faltando um F aqui, não? Isso. Desculpa, está faltando um F aqui, porque aí fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 2, 5. 5 menos 1, 4. Então, ó, esse acoplamento também é um acoplamento não renormalizável. Então, está aparecendo E sobre M bonitinho aqui. Então, aqui é a mesma coisa, ó, um acoplamento não renormalizável, está aparecendo E sobre M aqui. Então, a gente vê que esse E sobre M, ou o E sobre M ao quadrado, quando a gente usa essa decomposição de Stuckelberg, usa esse campo que a gente se disse e colocou na corrente sanguínea, a gente começa a ver que ele vai sempre aparecer em acoplamentos não renormalizáveis. Aqui está aparecendo, então você começa a ver que a parte suja da teoria, a parte não renormalizável, ela está vendo exatamente em contato com esse φ. Essa parte aqui vai ter V, tudo. A parte renormalizável, ela vai tendendo a zero. Aqui nesse termo aqui, a gente está vendo esse termo aqui, por exemplo, esse aqui é um termo de polo. Esse termo aqui é renormalizável, não tem dimensão canônica, é adimensional. Então esse termo aqui, o V, ele está sempre presente em lugares renormalizáveis, mas o φ, aonde ele bota o pé, é não renormalizável. Então ele bota o pé aqui,
é não renormalizável, ele está botando o pé aqui, é não renormalizável, porém, são não renormalizáveis, mas que eu consigo controlar. Se eu pegar o limite n tendendo a zero e m tendendo a zero, esse termo aqui sendo finito, eu tenho uma grandeza mensurável de quem é que controla esse termo aqui. Eu posso escrever esse aqui, quer dizer, eu posso escrever esse E sobre n ao quadrado aqui da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que 1 n sobre E ao quadrado. Esse cara aqui é menos I n sobre E. A gente pode pensar, o Augusto até tinha escrito aqui num certo momento, essa grandeza aqui, esse cutoff aqui. Tá aqui, ó. Esse cutoff a gente pode até fazer o contraste, vou chamar lambda, para ter dimensão de massa. Cutoff em geral a gente espera que tenha dimensão de energia, não tem dimensão de massa. Vamos definir esse lambda como sendo n sobre E. Então esse lambda n sobre E é finito. Então aqui, ó, aqui aparece alguma coisa que é 1 sobre lambda 2. Aqui aparece alguma coisa que é menos 1 sobre lambda. Aqui aparece I sobre lambda. Aqui aparece 1 sobre lambda 2. E aqui aparece 1 sobre lambda, que está aparecendo 1 sobre lambda. Então, se a gente mantiver esse lambda fixo, lambda, vocês estão vendo, ó, é n sobre E. N é a massa do elétron, é a massa da partícula carregada, é a massa do bóson de spin 1 carregado. Então, esse n aqui é realmente um parâmetro bem razoável. Ele define um cutoff. Se eu estiver trabalhando com energias que sejam abaixo de n sobre E, na verdade, o que acontece quando a gente fala de uma teoria efetiva, quando a gente gera uma teoria efetiva, os acoplamentos, quando a gente tem uma teoria renormalizável e pega o limite efetivo dela, os acoplamentos não renormalizáveis, eles aparecem supressos por potências do cutoff. O cutoff está aqui, o cutoff está aqui, o cutoff está aqui. Então eu esperaria que no limite, né, em que eu pegasse n tendendo a zero, E tendendo a zero, mas lambda finito, eu estaria pegando um cutoff que me daria que todos os acoplamentos não renormalizáveis, eles estão supressos pelo cutoff. Porém, esse aqui foge a essa regra. Ele dá 1 sobre o cutoff, mas ele bota esse n aqui. Então, se isso aqui é finito, isso tende a zero, esse acoplamento explode. Então, a gente não está conseguindo, o que ele está mostrando ali, é que o termo de dipolo que foi introduzido, ele está trazendo um problema. A gente não está tendo, não está conseguindo, a gente esperaria que todos os acoplamentos não renormalizáveis fossem supressos por um cutoff, o que a gente espera de uma teoria efetiva. Se a teoria é renormalizável, né, e a gente trunca a teoria, fazendo o que a gente chama de, calculando uma teoria efetiva, os termos não renormalizáveis que são gerados na teoria efetiva, eles são supressos por potência do cutoff. Aqui está fugindo da regra. Esse termo aqui é um termo altamente problemático. É um termo desse escalar aqui. Os outros termos nós controlamos. Então isso está indicando que esse termo aqui, ele percebe, ele pinça lá, ele coloca o dedão lá, num problema que a teoria tem, que está justamente nesse termo de dipolo. Então esse termo de dipolo, ele resolve alguns problemas, mas ele está trazendo outros. Então, eu vou discutir um pouco mais isso na próxima aula. O Luiz, inclusive, na próxima aula, se você me der os resultados, eu coloco no quadro da parte com o campo de Higgs. Que a gente tentou ver, será que é um problema do mecanismo de massa? Será que é porque essa massa está colocada assim? Bom, se eu introduzir um campo de Higgs, o campo de Higgs se acopla ao dado, o campo de Higgs se acopla ao fóton, será que com o campo de Higgs e com quebra espontânea da simetria a gente consegue eliminar esse problema? Então, vamos dizer assim, esse método, né, da gente ter uma teoria de spins mais altos carregados e fazer a decomposição de Stuckelberg, que é quando explicitam-se, né, as componentes que são não físicas, né, nesse caso a componente longitudinal, né, do campo carregado, a gente começa a ver que essa componente, a gente consegue detectar quais são as componentes perigosas. E, de fato, o campo vetorial carregado, ele tem problema sério
na parte longitudinal. A gente sabe, ontem eu até falei, se a gente pegar uma teoria vetorial carregada, né, a seção de choque para os bósons longitudinais, o espalhamento dos bósons longitudinais, ele dá uma seção de choque que cresce com a potência da energia. Então ele quebra a unitariedade. Então realmente o que esse formalismo que o Luiz apresentou, esse método que o Luiz apresentou, ele nos mostra é que o problema do campo de estímulo massivo, né, e carregado, ele está na parte longitudinal. E o acoplamento eletromagnético, a parte, mas assim, mais insana, né, do acoplamento eletromagnético está exatamente aqui, quando os grandes limites do campo se acoplam. Eu não entendo o seguinte, você colocou o FI para detectar a parte longitudinal. Isso, e para detectar possíveis problemas. Isso. Então, quer dizer, você está vendo, vamos dizer, onde tem FI, estaria está dando acoplamento não renormalizado. Então, mas onde tem FI, um termo ali, é feminina, FI. Então, isso aí, esse termo estaria dizendo que a parte longitudinal do campo d'água estaria se acoplando com o fóton dessa maneira. O fóton dessa maneira. Essa seria a tua leitura. É isso aí, essa é a minha leitura. Isso está dando que essa leitura está por não renormalizado. Exatamente. É ele que está trazendo essa não renormalizabilidade. Certo? Agora a gente está pensando. E pelo que o Luiz está fazendo os cálculos, que é ainda mantendo o caráter abeliano, teoria abeliana, porém com quebra espontânea de simetria, o problema deve persistir. Esse problema só deve desaparecer se a gente pegar o campo vetorial ganhando massa por quebra espontânea de simetria, mas numa formulação não abeliana. Um campo vetorial massivo carregado abeliano parece sempre dar problema. Segundo o trabalho antigo lá do Bower, né, um campo vetorial massivo não carregado, se ele se acopla com uma corrente carregada, a gente tem uma corrente conservada, a gente tem uma teoria renormalizada. Nós não temos problemas com o chamado campo de Proca neutro. Mas se a gente agora tem campo vetorial massivo carregado, como você gosta de chamar, se eu tivesse uma espécie de um fóton carregado, o fóton carregado potencialmente ele traz esses problemas, justamente a parte longitudinal dele. Talvez esses tipos de fótons carregados eles só façam sentido com uma teoria consistente se eu estudar a versão não abeliana. Na versão abeliana parece ser problemático. Uma coisa interessante de se fazer, esse tipo de approach, aí no trabalho que você está fazendo com o Tchau. Ver se com esses acoplamentos, essas não linearidades, colocando mais campos e fazendo as decomposições de Stuckelberg, se a gente pode controlar esses aspectos. Isso é uma coisa que depois o Luiz pode até tentar fazer dentro pegar, se ele precisou ocupar um pouco, ele pode aplicar no caso de vocês. E ainda mais agora com computação algébrica, que o Tchau não precisa nem fazer tudo à mão. Bota lá e o computador resolve, ajuda aí. Certo? Mas eu acho que a ideia, eu vou trabalhar mais isso na próxima aula. Tá? Porque isso aí é problema para o SPIN 2, isso aí é problema para o SPIN 3 mês, para o SPIN 1. Tá? Agora é interessante, Luiz, a próxima vez ele terminar o trabalho do Higgs, do F menina com o G igual a 2, né? Isso, com o G igual a 2. Que ele pulou para Stuckelberg já. Ah, você queria ver como é que chega o G igual a 2? Ah, ele pode mostrar a equação. A educação está aqui, né? Eu tenho isso feito, também posso trazer, eu trago na semana que vem, pode deixar. Beleza. Então tá bom, então a gente debanda hoje e a gente volta a se encontrar na... Muito boa aula. Essa era ótima.